Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão aqui, certo? Bem, olha só. Demonstre o resultado de Galileu, enunciado à página 53, mostrando que para uma dada velocidade inicial v0, um projétil pode atingir o mesmo alcance A para dois ângulos de elevação diferentes, que são aqueles ali, né? Θ igual a 45 mais delta e θ igual a 45 menos delta. Contanto que A não ultrapasse o alcance máximo, né, V0 ao quadrado sobre G. Calcule delta em função de V0 e A. Bem, aqui deveria ter o G também, não está no livro, né, mas tem a consideração o G, a constante da aceleração gravitacional, né, na superfície. Bem, na página 53, ele enuncia que para ângulos tais que θ respeita essas duas relações, tá? O alcance A será o mesmo. Ou seja, ele afirma que o alcance para um θ de 45 graus mais delta... Opa, deixa eu só escrever isso aqui de novo. Aqui. Né? O alcance de 45 graus mais delta é igual ao alcance de 45 graus menos delta. Certo? Contando que ele não ultrapasse o alcance máximo. Né? Mas o que é esse alcance máximo? Está no capítulo desse livro, calculado, que o alcance, né, ou melhor, o alcance em si é igual ao quê? V0 ao quadrado sobre G vezes seno do ângulo de 2θ. Claro, isso aqui exclusivamente para uma situação onde o alcance é determinado pela distância x, tá, do projétil quando lançado obliquamente, e o alcance é a distância x, onde o projétil retorna à posição y inicial, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que esse alcance se remete a este plano, né? Ele pode ter um alcance maior? Claro que pode. Se não tiver superfície, ele pode ir além. Mas quando ele diz alcance, é essa distância, né, horizontal que o projétil toma até voltar à sua posição y inicial, ou seja, a sua altura inicial, né, que é igual ao alcance, ou seja, a distância máxima que ele consegue naquela mesma superfície. Tá? E o enunciado de Galileu diz que esse alcance, tá, para dois ângulos diferentes, onde esses dois ângulos obedecem a essa relação, o alcance será o mesmo. Ou seja, eles vão chegar no mesmo ponto em x, certo? Bem, claro, temos aqui uma expressão para o alcance, já que foi demonstrado no livro aí mesmo, então não cabe eu fazer a dedução aqui novamente, certo? Só pegar o livro e ver ali como é que ele faz. Mas, bem, uma coisa importante é usar uma relação ali envolvendo seno da soma, certo? Onde eu posso dizer o seguinte, que se eu tenho seno de um ângulo alfa mais beta, né? Claro, essa propriedade trigonométrica é mostrada no livro na dedução dessa expressão. Só vou reusar ela, ok? É igual ao seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Ok? Então, é seno cosseno, a soma, daí só troca os ângulos de lugar. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou calcular o alcance, tá, para as duas situações. Como 45 é uma constante, o alcance vai estar unicamente em função de delta. Então, eu vou usar aqui mais delta e aqui menos delta. Certo? Então, o alcance em função de delta. Certo? Depois a gente vai ver, claro, delta, V0 e G. Só que aqui, como a única variável que a gente está considerando é o delta, vamos usar ele. Certo? Então, vai ser o seguinte, V0 ao quadrado sobre G, seno de 2θ. Só que θ, neste caso aqui, é 45 mais delta. Então, se é 2 vezes θ, desculpa, então, multiplico. 45 vezes 2, 90. 2 vezes delta, 2 deltas. Aqui a mesma coisa, V0 ao quadrado G seno de 2θ, só que θ é 45 menos delta, então faço o dobro. Né? 45 vezes 2, 90, menos 2 delta. É o que nós temos aqui.
Usando essa propriedade aqui, nós vamos ter o seguinte, V0G, aqui vou abrir um parênteses, certo? Vou ter o seguinte, olha só, seno de alfa cosseno de beta, ou seja, seno de 90, cosseno de 2 delta. Só que seno de 90, tá? Vale lembrar que o seno de 90 graus é igual a 1. E também, aproveitando, cosseno de 90 igual a 0. Então, vai ser 1 cosseno de 2 delta, ou seja, cosseno de 2 delta. Mais seno de beta, ou seja, seno de 2 deltas, vezes cosseno de alfa. Só que cosseno de alfa é 90, o alfa. Então, cosseno de 90 a 0. Então, aqui vamos ter unicamente isso, né? Tanto que a gente pode reescrever aqui. Só quero tirar esse parênteses. Vou ter que voltar aqui. V0, cosseno, muito perto, aqui, cosseno de 2 delta. Aqui, mesma coisa, V0 ao quadrado sobre 2 de... Aqui vamos ter a mesma situação. O primeiro termo, então, vai ser cosseno de menos 2 delta, né? Aqui a mesma justificativa. E esse segundo termo não vai ter pelo mesmo motivo, né? O cosseno de alfa vai ser cosseno de 90, que é 0. Então, temos isso, certo? Aparentemente, pensa-se que vai ser um negativo, mas vale lembrar do círculo trigonométrico, fazer só o primeiro quadrante aqui, que eu tentei fazer um círculo trigonométrico, tá? XY. Aqui era para ser um semicírculo, né? Um quarto de círculo. Mas, bem, o que é o seno? O seno é a projeção do raio trigonométrico no eixo X, né? Aqui eu tenho o ângulo delta. Bem, o ângulo menos delta vai ser simplesmente rotacionado no sentido oposto. Se eu for... Então, basicamente, eu vou ter o quê? Esse gráfico espelhado, né? De forma que, para se delta, eu vou ter um cosseno, para menos delta, eu vou ter exatamente o mesmo cosseno, pois é a mesma projeção. Então, eu posso afirmar que cosseno de delta é igual ao cosseno de menos delta, né? Tem essa relação. Neste caso aqui, então, bem, cosseno de 2 delta é a mesma coisa que cosseno de menos 2 delta. Só vamos ter um 2 ali. Então, com isso, eu posso afirmar que o alcance de θ, né, sendo θ 45 mais delta, o alcance de mais delta, é igual ao alcance de menos delta, que eu posso simplesmente dizer alcance, né, de delta, certo? Pois o negativo sempre vai respeitar, então não tenho por que colocar esse sinal, ok? Bem, com isso, nós temos então uma equação para o alcance em função de delta, em função de A, em função... Opa, de A não. Em função de G, aceleração gravitacional, mas pensando que é constante, de V0, que vai ser o quê? V0 ao quadrado sobre 2 cosseno de 2 delta, né? Delta é essa diferença que eu tenho com o ângulo de 45 graus, que eu posso pensar tanto somando como uma subtração, né? Então, acaba sendo o quê? O delta é a diferença que eu tenho com o ângulo de 45 graus. Bem, isolando isso aqui para ter o termo delta, vamos ter o seguinte, ó. Cosseno de 2 delta vai ser igual a 2A... Opa, não é 2 aqui, eu peço desculpa, é um G, né? Estou colocando 2 aqui, é um G. Peço desculpas. Então, vai ser, voltando aqui, só consertando aqui, é um G, aqui também. Então, ali, cosseno de 2 deltas vai ser o quê? GA sobre V0 ao quadrado, certo? Passei esse aqui para cá, esse veio para baixo. E o inverso do cosseno é o arcosseno. Então, 2 deltas vai ser o quê? O arco cosseno de quê? De GA sobre V0 ao quadrado. Ok? Bem, esse 2 vai passar. Vamos ter, então, um meio, né? Então, delta... Vou melhorar isso aqui. Delta, que é a função que pede, é o quê? 1 meio de arcosseno, ou também pode ser escrito cosseno na menos 1, né? Que é a função inversa, de GA sobre V0 ao quadrado, né? Pode ser feito tanto arcosseno quanto cosseno na menos 1. No gabarito Moisés, se não me engano, está cosseno na menos 1, né? Mas muitas literaturas apresentam dessa forma, certo? Então, temos ali
a relação, né, o cálculo de delta em função de V0 e A e também de G, né, mas é uma constante. E demonstramos também que vale esse enunciado de Galileu, certo, pessoal? Bem, dúvidas ou sugestões podem mandar nos comentários, certo? E bem, espero ter ajudado vocês. Ok? Bons estudos e até a próxima!